Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, 8 de junho, e o NT Sul já está chegando com as principais notícias do dia para você. Nessa edição, o NT Sul atualiza para você sobre o corte de verbas que afeta o FSM de Cachoeira do Sul. O reitor da universidade, Luciano Schuch, vem a Cachoeira hoje para conversar com o prefeito José Otávio Germano. Além disso, uma mobilização envolvendo alunos, professores e funcionários está programada para amanhã. A gente fala também sobre o trânsito em Cachoeira do Sul. O movimento se intensifica com o passar dos anos, mas as alternativas para os motoristas continuam as mesmas. Nós levamos os questionamentos de condutores da cidade para o coordenador de trânsito. Entre a Júlia de Castilho e a Davi Barcelo, tem que ter uma solução de estacionamento só de um lado. Não tem como ficar dos dois lados ali, a gente chega lá embaixo, não consegue passar, sair, dobrar, porque não cabe 3 carros naquela rua ali. Jovem tem corpo queimado depois de explosão de lareira ecológica em Cachoeira do Sul. Ela está sendo atendida no Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, que registra aumento desse tipo de acidente nesse período do ano. No quadro Minha Carreira, Grace Tomazetti fala sobre a mudança de emprego e explica como identificar a hora certa para fazer essa troca e como fazer isso. É muito comum você se sentir confuso e cheio de dúvidas em determinados momentos da sua carreira, mesmo estando empregado. Pois estar empregado não significa necessariamente estar 100% satisfeito com a vida profissional. E você também vai conferir os detalhes de uma campanha da FUBRA, que está distribuindo 25 mil envelopes com sementes de IP nas lojas nesse mês do meio ambiente. E como sempre, o nosso jornal tem também um espaço reservado para você mandar a sua opinião, mandar a sua informação ou mesmo aquele seu recadinho. Então, já salve aí o nosso WhatsApp, é o 51 99769 7129. Se você quiser participar pelo Face, é só comentar na nossa transmissão ao vivo em facebook.com/TV Cachoeira. Mande seu recadinho e fique ligado nas informações porque o NT Sul já está no ar. Os cortes anunciados pelo governo federal aos orçamentos das universidades públicas e institutos acendeu um alerta nas cidades que sediam as instituições. Cachoeira tem um campus da UFSM e retoma hoje a mobilização sobre esse tema, a partir de uma reunião do prefeito com o reitor da UFSM. É hora de mobilizar novamente a comunidade, não é? Thelma Tomás, boa tarde, bem-vinda aqui ao NT Sul. Boa tarde, Nunes. Boa tarde para quem acompanha a gente em casa. É o momento de uma nova mobilização em favor aí da manutenção e do andamento da nossa UFSM. O reitor, então, Luciano Schuch, reitor da Universidade Federal de Santa Maria, se reúne hoje a partir da 1h30 da tarde com o prefeito José Otávio Germano para discutir estratégias de mobilização a fim de reverter essa situação de corte de orçamento que afeta todas as universidades federais e institutos federais do país. Nós estamos focados aí, né, Daniel, na nossa universidade, que deve ser brutalmente atingida com esse corte orçamentário que foi anunciado pelo governo federal e impedindo o avanço de obras e também do equipamento dos laboratórios, que são indispensáveis aqui para os estudantes que cursam as engenharias e os cursos oferecidos aqui no campus de Cachoeira. Todos os campi, de alguma forma, serão afetados, mas no momento a gente fala sobre essa mobilização em Cachoeira do Sul, da mesma forma que vimos acontecer há anos atrás, quando toda a comunidade da cidade, além de lideranças e representatividades políticas, tomaram as ruas e garantiram, então, a oficialização desse campus para o município. O que a gente vem acompanhando agora, nesses últimos anos, é um contingenciamento gradativo dos valores que deveriam chegar às universidades. Em Cachoeira do Sul, a partir do anúncio do governo federal de contingenciamento de 14,5% do orçamento, que representaria, então, 3,230 bilhões, o reflexo em Cachoeira do Sul para a Universidade Federal de Santa Maria de 9 milhões. Embora o anúncio da redução desse percentual pela metade, o risco segue muito alto para que a manutenção dos serviços das universidades possa ser garantida ao longo desse período aí
que já existe uma previsão orçamentária, já existe um plano de ação, inclusive, das universidades, quer seja nas obras, como é o nosso caso aqui, o aparelhamento dos laboratórios e a conclusão do restaurante universitário, que ficam, então, impedidos se ocorrer, de fato, essa restrição de orçamento. Um outro ponto é com relação às bolsas que são concedidas aos alunos, as bolsas de pesquisa e até as bolsas de auxílio para aqueles estudantes de baixa renda. Tudo isso está na mira agora desse corte orçamentário anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro. Essa visita do reitor à Cachoeira do Sul é com a intenção de trazer de novo essa reflexão à comunidade e mobilizar tanto as representatividades políticas, especialmente, e também a própria comunidade para que impeça, né, que esse orçamento reduzido se concretize. Um passo já foi alcançado a partir dessas mobilizações, que foi a redução do percentual pela metade. Mas ainda assim é preciso que nova pressão seja feita para que o governo não efetive esse corte integral aí já anunciado para as universidades e institutos federais. Além da reunião, eu trago aqui algumas informações sobre outras mobilizações nesse sentido. Amanhã, uma audiência pública promovida pela própria Universidade Federal de Santa Maria acontece a partir das 10 horas na sede da universidade em Santa Maria, né, e com transmissão pelos canais do YouTube da rede universitária. Todos são chamados a acompanhar para entender os reflexos desse corte orçamentário e de que forma a comunidade pode se mobilizar, tentando pressionar o governo federal a reverter essa situação. Além disso, aqui em Cachoeira do Sul, acontece a partir das 16 horas e 30 minutos uma audiência, uma assembleia que reunirá, então, além dos estudantes, toda a comunidade acadêmica em torno dessa discussão que afeta de alguma forma a todos nós, não só os estudantes, mas também a questão da circulação de recursos que acontece aqui na nossa cidade, né, Daniel, em função também dos alunos, não só daqueles que moram aqui, que consomem aqui, mas também daqueles, principalmente daqueles que vêm de fora, tanto de municípios do próprio Rio Grande do Sul e até de outros estados do país, que também vêm para estudar aqui, para buscar sua formação em nível superior aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Eles utilizam os serviços da cidade, então é uma cadeia que precisa ser mantida não só para quem está estudando, mas que reflete diretamente na economia da cidade, né, Nunes? Então chegou a hora de chamar o povo de novo para ir para a rua. Lembrando ainda que esse corte compromete uma segunda etapa de instalação, Daniel, aqui de cursos na Universidade de Cachoeira do Sul. Estavam previstos a implantação de outros 5 cursos, que é Engenharia de Alimentos, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Minas, Engenharia de Software e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Então, tudo isso fica comprometido e também o sonho dessa gurizada que pretende aí cursar um nível superior na Universidade Federal de Santa Maria, caso a gente venha a ver concretizado esse plano de corte orçamentário aqui para a Universidade Federal de Santa Maria, Campus Cachoeira. Tá bem, Thelma Tomás falando ao vivo com a gente. Thelma, obrigado pelas informações. Vamos continuar acompanhando todas essas mobilizações, né? Foi na base das mobilizações que a UFSM se implantou, foi instalada aqui em Cachoeira do Sul e agora a comunidade, portanto, se remobilizando outra vez pela manutenção, né, e pela implantação desses outros cursos e dessas estruturas que são tão necessárias, como a Thelma já nos atualizou, para a continuidade da educação dessa gurizada. Obrigado, Thelma, mais uma vez. Ótima tarde para você. Sem dúvidas, vamos seguir aí acompanhando e chamando a comunidade a se mobilizar pela nossa UFSM. Uma boa tarde para ti e para quem está em casa. Obrigado, Thelma, pela participação com a gente. Bom, e a gente fala agora sobre um outro tema que, inclusive, as engenharias da UFSM têm auxiliado muito o município de Cachoeira do Sul, a cidade, a questão da mobilidade urbana. A mobilidade virou um dos grandes desafios em todo o país, para todas as cidades. O fluxo de veículos está crescendo e as vias não estão mais comportando tanta movimentação, principalmente nos horários de pico. Em Cachoeira do Sul, o cenário não é diferente. Com poucas alterações nos últimos anos, o trânsito cachoeirense precisa de melhorias estruturais, de sinalização e locomobilidade. O repórter Bernardo Miller preparou um conteúdo com auxílio de motoristas profissionais que relatam as principais necessidades nesse setor. Nos últimos anos, o trânsito de Cachoeira do Sul teve poucas mudanças. Talvez a mais significativa seja aqui na rotatória das 5 esquinas, inaugurada em março de 2020.
Podemos dizer que já faz um bom tempo que o fluxo de carros permanece encaixotado no mesmo roteiro. Você sobe pela 7 de Setembro e Davi Barcelos e desce pela Júlio de Castilhos e Saldanha Marinho. É verdade que a Avenida Brasil e as ruas Aparício Borges e Pinheiro Machado ajudam na distribuição dessa frota. Mesmo assim, o trânsito do município merece atenção para evitar a defasagem. Para isso, eu peguei a sugestão de motoristas de aplicativo e taxistas que relatam os problemas do dia a dia. Vários pontos foram levantados pelos condutores: estacionamento específico, orientação quando dirigir, mão única em algumas ruas e sinalização. Participaram da sabatina com o coordenador de trânsito Luiz Carlos Romani, taxista com mais de 40 anos de profissão e jovens motoristas de aplicativo com uma outra visão e demanda. O que mais me incomoda seria a questão dos estacionamentos, né? Tanto o estacionamento para a gente, que é motorista de aplicativo, quanto para o condutor normal. Por quê? Porque acontece que muitas das vezes a gente tem que parar em algum lugar e não tem vaga, é completamente lotado, né? Então isso é uma das coisas que mais me incomodam. E também a questão do fluxo, né? Nos horários de pico ali fica bem complicado, Avenida Brasil, Júlio de Castilhos. Isso é algo que, na minha opinião, deveria ser, de uma certa forma, analisado para que nós tenhamos um fluxo melhor. Mas eu respondendo ao Guilherme, na realidade, ele tem a possibilidade de parar o tempo necessário por embarque e desembarque. Ele não tem a obrigatoriedade de o seu cliente, eu quero, por exemplo, na loja X, ele vai querer parar de frente à loja. Isso é lógico, né? Ele está pagando o seu transporte. Então, a necessidade dele e o atendimento tem que ser. Porém, ele tem o direito de ali estar. A fila dupla ela é proibida por lei quando você abandona a direção do veículo por um tempo superior. Mas quando você para, aí é parada, na realidade a lei lhe permite o embarque e o desembarque. Isso é lógico. Eu acho que deveria ter mais fiscalização, assim, tipo da forma do pessoal dirigir. Muito motorista que anda lento na pista da esquerda, que a gente tinha que andar mais rápido. O uso de cinto de segurança. Muito tempo que não tem uma blitz orientativa, ou pelo menos para multar, ou cobrar o uso de cinto, né? A gente mesmo como motorista de aplicativo tem até uma certa dificuldade, assim, às vezes, de fazer o passageiro usar o cinto, porque eles estão acostumados a não usar, ninguém cobra. Marco Aurélio, respondendo a você, e muito oportuno o seu questionamento, na realidade o aplicativo, o taxista, ele tem o dever, né, de fazer com que o seu cliente use o cinto. Com respeito à fiscalização, nós estamos fazendo uma fiscalização educativa, todos os dias se faz isso, a abordagem, nós estamos hoje com 80% do nosso efetivo de agentes de trânsito alocados para a ponte. Então nós estamos sem essa condição, mas estamos fazendo, nós estamos fiscalizando, estamos autuando, né? E quanto a esse fato dessa postura do condutor andar pela esquerda, Júlio Castilhos, Saldanha Marinho, Davi Barcelos, essas ruas, sem dúvida nenhuma, as mais frequentadas pelos condutores, é uma questão de hábito, né? Os próximos questionamentos foram realizados por taxistas. O primeiro do seu Vitor, mais de 40 anos no ramo, e o segundo do Paulo Ricardo, que argumenta sobre a sinalização junto ao Chateaudot. Entre a Júlio de Castilho e a Davi Barcelo, tem que ter uma solução de estacionamento só de um lado. Não tem como ficar dos dois lados ali, a gente chega lá embaixo, não consegue passar, sair, dobrar, porque não cabe 3 carros naquela rua ali. Você tem que ver isso aí. Nossa cidade é um caos, que é um corredor, todo mundo só quer descer pela Pinheiro, pela Júlio, né, cara? Tá um problema isso aí, né? Tem que ter uma solução, né? Tem diversos lugares aí que tem que tirar, botar uma mão única só também, né? Importante salientar que Cachoeira, aliás, não só Cachoeira, isso não é um hábito nosso. Cachoeira foi criada e ela foi dirigida e construída com ruas estreitas.
extremamente estreitos. Olha, nós estamos com a Rua 7 de Setembro, hoje morosa, não tem trafegabilidade normal, ela não se sustenta naquilo que ela foi criada. Então, na realidade, nós temos aí Davi Barcelos, temos Júlio Castilhos, já são as ruas mais largas, mas se nós cumprirmos a Lei 12.587 e a 10.257, certamente nós teríamos que retirar. A ideia é boa, é ótima, mas isso depende de uma negociação com Câmara de Vereadores, com o prefeito municipal, e há uma determinação. O prefeito tem a caneta na mão e que determina, olha, eu não quero mais, nós temos que dar uma possibilidade de ter um trajeto, uma traficabilidade, uma mobilidade urbana mais acessível, mais eficaz, e poderíamos transformar realmente isso em estacionamento único de um dos lados, sem dúvida nenhuma, uma boa proposta. Não, eu vou te falar com questão ao nosso ponto aqui, tá? Que está deixando muito a desejar assim, a sinalização, tanto para o pessoal que vai em direção à balsa, quanto aos que saem, entendeu? Não tem nenhuma placa indicativa disso aí. Paulo, perfeita a sua colocação, sem dúvida nenhuma. Nós estamos com as placas, nós não tínhamos material, agora o material chegou, nós estamos com esse material, as placas sentido vertical, e nós estaremos em breve colocando nas vias principais, inclusive na matriz, onde você faz parte desse trabalho perfeito. Nós estamos já determinados e norteados para isso. Nós realmente informar a população daquilo que ela tem direito. Excelente questionamento e nós estaremos à sua disposição. Nas próximas semanas, 2 intervenções estão sendo programadas. A primeira deve ocorrer nas proximidades do HCB. Quem acessa o quarteirão pela Saldanha Marinho não pode mais retornar pela mesma via. E a segunda está programada para a Avenida Brasil, em frente à Igreja São José. O trecho não terá mais estacionamento de um dos lados. A ideia do setor é deixar uma via exclusiva para a saída da igreja. Nós estamos, o hospital é um grande projeto que se tem desde abril do ano passado, e estamos agora só aguardando o prefeito municipal nos dar sinal verde para nós tenhamos ali uma reorganização do trânsito em torno do hospital, muito necessária, porque tem criado transtorno. A Avenida Brasil está sendo implantado agora nessa semana, muito solicitada pelo prefeito. Isso foi um projeto do vereador Alex, da farmácia, sobre adentrar na igreja e a saída da igreja São José. A gente quer realmente educar para que nós tenhamos assim, uma convivência no trânsito satisfatória, que seja ela normal, que não se puna, porque nosso interesse não é punir na realidade. Hoje nós temos aí 40, 50 multas dia, 2, 3 carros dia removido ao depósito. Isso a gente não quer mais. A gente realmente quer um contato com a população, um respeito mútuo do condutor com o pedestre, com a sua fiscalização. Isso é necessário. Isso aí. E você que vive aqui em Cachoeira do Sul, que é motorista, que é pedestre, o que você percebe no trânsito do nosso município? O que você acha que são os principais problemas? Como eles poderiam ser resolvidos? Participe com a gente dessa discussão, mande o seu recadinho, especialmente no nosso Facebook, na nossa live, em facebook.com/TV Cachoeira. A gente gosta de fazer sempre o telejornal com você que está em casa, assistindo ao conteúdo que é produzido pela nossa equipe, mas também trazendo o seu ponto de vista, fazendo a sua sugestão. Estou esperando o seu recadinho, já a gente vê as participações por aqui. Gente, a balsa Deusa do Jacuí não vai mais operar durante a noite. O serviço vai funcionar agora somente até às 8 horas da noite. O volume de água é um dos motivos para a interrupção do serviço noturno. O rio já ultrapassa os 18 metros e, segundo a Defesa Civil, o nível ainda vai aumentar. Gente, a força da chuva rompeu o bueiro que corta a estrada do Corredor do Silva, na Água Morna. Nós chegamos a mostrar isso ontem porque um telespectador mandou foto para a gente. Bom, com essa situação lá na região, a Secretaria de Interior isolou o local. A informação dada pelo setor é de que uma ponte de 10 metros vai ser construída ali assim que o tempo permitir. A alternativa de rota até a conclusão dessa obra é pela localidade do Paredão. E ontem a Secretaria de Interior de Cachoeira do Sul divulgou alguns serviços feitos na última semana em estradas e bueiros.
Entre o final de maio e o início de junho, a Secretaria de Interior de Cachoeira do Sul realizou 6 serviços de manutenção em diferentes localidades. Na Estrada Geral do Barro Vermelho foram colocadas cerca de 50 cargas de pedras. Também foi feita a limpeza das saídas de água no local. Ainda no Barro Vermelho foi feita a canalização em um trecho da Estrada de Palmas. Alto dos Casemiros e Estrada do Pertilhe receberam patrulhamento. Na Estrada da Mineração, o serviço foi no Bueiro, perto do confinamento. E também foi finalizada a reforma da ponte na divisa entre Piquiri e Encruzilhada do Sul. Muitos desafios, não é, no interior de Cachoeira do Sul, especialmente nesse período de inverno. Aliás, o inverno nem começou, mas nesse período chuvoso e, portanto, muitos problemas nas estradas. E a gente faz a questão de trazer também aqui essas atualizações. Gente, os casos de queimaduras aumentam muito no Rio Grande do Sul nos meses frios, quando muita gente recorre a produtos inflamáveis para aquecer a casa. Em Porto Alegre, a unidade de queimados do Hospital de Pronto Socorro é referência no estado e registra crescimento nos atendimentos nessa época do ano. Entre os pacientes, está uma jovem de Cachoeira do Sul que sofreu queimaduras em todo o corpo depois de uma lareira ecológica explodir. A Lisandra tem 22 anos, é de Cachoeira do Sul e chegou hoje cedo ao Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, que junto com o Cristo Redentor é referência para o atendimento de queimados no Rio Grande do Sul. Ela estava acostumada a usar a lareira ecológica que tinha há 2 anos, mas ontem, com o uso de álcool para acender o fogo, o equipamento explodiu. Queimou todo o meu corpo. Eu não estou nem aguentando de tanta dor. E não tem o que fazer, né? A gente tem que aguardar. Então, ficar alguns dias aqui. Eu já tinha usado inúmeras vezes, fazia 2 anos que eu tinha. E do nada ela explodiu. Só não queimou o meu rosto e meus cabelos, porque o resto do corpo queimou tudo. Nos primeiros 5 meses desse ano, em relação ao ano passado, o aumento nos casos de queimaduras no HPS foi de 24%. Foram 841 ocorrências e 6 óbitos, de janeiro a maio de 2022, contra 680 casos e 8 mortes em 2021. Nessa época de frio, o número de casos costuma aumentar. Explosão por líquidos quentes, lesões elétricas de alta tensão. No caso das crianças, né, escaldamento por líquido quente, né, que é clássico em crianças, né. Quando a queimadura é por chama, nós temos muitas vezes queimaduras de 90%, de 100% do corpo, né. Por líquidos quentes, né, pode variar conforme a quantidade de líquido, né, que tem nesse recipiente, na panela, né, ou na chaleira, enfim, isso varia bastante. Muitos pacientes precisam ficar meses internados. Precisam de cirurgias reconstrutivas, desbridamentos, enxertos de pele, né, curativos especiais. Hoje são 8 os pacientes internados nas unidades de terapia intensiva adulta e pediátrica, além de pelo menos mais 10 na enfermaria. Todos acidentes domésticos ou acidentes de trabalho, que na maior parte, segundo os técnicos, poderia ter sido evitado. Primeiro de tudo, lugar de criança não é na cozinha. Não sobrecarregar a rede elétrica da casa também, né? Evitar de ligar muitos equipamentos na mesma tomada. Muito cuidado também com os idosos, né? que ficam muitas vezes próximos também, ficam mais suscetíveis a essas queimaduras. E o primeiro socorro deve ser imediato, né? Resfriar essa região queimada com água morna, né? Com uma água em temperatura ambiente, evitando de utilizar o gelo também, porque o gelo pode agravar a queimadura, né? Isso aí, importante ficarmos atentos, né? Quem utiliza a lareira, fogão a lenha, qualquer outro recipiente que vai acender o fogo de alguma maneira, tomar bastante cuidado, né? Para não ter nenhuma situação envolvendo queimaduras, que como a gente viu na reportagem, infelizmente os casos estão aumentando, né? E essa situação que a gente relata aqui de Cachoeira do Sul. Bom, nós vamos ver agora os recadinhos que estão chegando, de quem está em casa, está almoçando, está de olho na telinha, dos nossos telespectadores, mensagens que vão chegando no nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, pelo Facebook que eu começo aqui os recados. O Rogério Pasqualin está comentando sobre a questão da mobilidade urbana, do trânsito em Cachoeira do Sul. E ele diz aqui o seguinte: Daniel, me desculpe o Romani, a mobilidade urbana
é pensada para o todo. Criar facilidades específicas para empresas ou entidades vem na contramão da Lei 9.503 de 98, diz aqui o Rogério. Obrigado, Rogério, pela participação. A Mara Regina Melo Belo está com a gente, a Jurema Barcelos, a Momoca Fontoura, a Marília Castro estava perguntando como está a menina que queimou o corpo com a lareira. Então é o que a gente acabou de trazer na reportagem aqui, né? A Marília comentou antes da reportagem. Muito obrigado, viu, Marília, pela participação com a gente aqui no NT Sul. A Dinara Félix Pereira está mandando o seu boa tarde. Boa tarde, Dinara. Obrigado por estar com a gente aqui no NT Sul. A Adriana Fraga, a Sandra Ferreira também com a gente. Estamos ligadinhos na telinha. Sempre eu, Sandra, meu filho Everson e o marido Edson. Um grande abraço, amigo, diz aqui a Sandra. Para vocês também, Sandra. Tudo de bom, uma ótima quarta-feira. O Gilvani Trindade também está participando, questionando aqui o percentual de orçamento bloqueado da UFSM. Obrigado, Gilvani, pela participação. Esse assunto que vem gerando mobilização, né, na comunidade, discussões, o que é natural e necessário, né? Quem mais? Temos mais participações aqui. Bom, daqui a pouco eu falo de mais recados do nosso Facebook. Acho que a gente já tem recados aqui do nosso WhatsApp. O WhatsApp é o 51997697129. Você pode mandar aí o seu recadinho e a gente vai trazendo aqui também o seu ponto de vista. O Evaldo Júnior, de Cachoeira do Sul, sobre as mudanças no trânsito em Cachoeira, Rua Tiradentes tinha mão dupla. Devido à movimentação de caminhões da Pradozenha, Tiradentes passou a ter mão única, no sentido Hospital Fenarroz. Entretanto, atualmente não há movimentação de caminhões, como se havia previsto. Os caminhões transitam pela Conde de Porto Alegre e pela Félix da Cunha. A mudança foi realizada, mas uma revisão sobre a mudança não é feita. Lembrando que a Rua Tiradentes é rua de acesso ao hospital, destaca aqui o Evaldo. Obrigado, Evaldo, pela participação. A Isabel, para começar, não é respeitada a faixa de pedestre, nem faixa amarela. Cadê os agentes de trânsito para fiscalizar? E o monitoramento das ruas vai funcionar quando? Questiona a Isabel. Bom, daqui a pouquinho a gente traz mais posicionamentos aqui dos nossos telespectadores. Você que está em casa pode continuar participando, interagindo com a gente, fazendo parte do jornalismo aqui da TV Novo Tempo. E a gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta, a liberação da 4ª dose da vacina contra a Covid para pessoas acima de 50 anos. E ainda, no quadro Minha Carreira, Grace Tomazetti fala sobre a mudança de emprego e explica como identificar a hora certa para essa troca e como fazer isso. É muito comum você se sentir confuso e cheio de dúvidas em determinados momentos da sua carreira, mesmo estando empregado. Pois estar empregado não significa necessariamente estar 100% satisfeito com a vida profissional. E você também vai conferir os detalhes de uma campanha da FUBRA, que está distribuindo 25 mil envelopes com sementes de IP nas lojas nesse mês do meio ambiente. É logo depois dos comerciais, não saia daí! Meio-dia e 33, NT Sul já de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo. E minha gente, dá só uma olhada como é que está o tempo nesse momento aqui em Cachoeira do Sul. Parece meio-dia? Parece não, né? Tá parecendo amanhecer ainda, tempo muito fechado, nuvens baixas, né? Essa cerração que ainda se mantém aqui no município, na região central de Cachoeira do Sul, nesta quarta-feira. Pois bem, é hora de ver como fica o tempo aqui em Cachoeira do Sul até sexta-feira. E eu já adianto que mais para o final da semana as temperaturas já começam a baixar por aqui. Quarta-feira em Cachoeira do Sul amanheceu com muita cerração, como a gente vê nas imagens de hoje cedo. Não chove, o sol pode aparecer ao longo do dia, mas tem bastante umidade e a temperatura é amena. Mínima 14 graus, máxima 18. Quinta-feira tem sol entre nuvens, com cerração ao amanhecer e muita umidade por causa das temperaturas ainda relativamente altas. Mínima 13 graus e máxima 21. Sexta-feira fica bem mais frio e o dia vai ser marcado por sol e nuvens. Mínima 7 graus e máxima 13. Veja a previsão para todo o estado gaúcho. O frio intenso deve voltar ao Rio Grande do Sul essa semana. Hoje os termômetros ainda registram temperaturas amenas, com céu nublado ou encoberto em decorrência de muitas nuvens baixas. Nessa condição, algumas regiões têm algum chuvisco localizado.
As nuvens baixas, com alta umidade, impedem um frio maior. Tem previsão de uma nova massa de ar frio de origem polar, que ela ingresse no Rio Grande do Sul entre sexta-feira e sábado. Vamos ver agora as temperaturas máximas. Em Porto Alegre, máxima de 20 graus. Na fronteira do estado, em Uruguaiana, 21 graus. Na região norte, em Passo Fundo, 20 graus. Em Santa Maria, na região central, 18. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte do estado, 21 graus. E em Pelotas e Rio Grande, região sul, 18 graus. E o Rio Grande do Sul já se prepara para a maior safra de inverno em 2022. A expectativa está relacionada à produção de trigo, que deve bater recorde. O aumento é de 12% no comparativo com o ano passado. Os dados sobre a safra de inverno 2022 foram revelados nesta terça-feira por integrantes da Emater, Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. A perspectiva é de uma produção total de 5 milhões de toneladas de grãos, sendo 3,9 milhões de trigo, 870 mil toneladas de aveia branca, 108 mil de cevada e 91 toneladas de canola. De acordo com o levantamento compilado pela Gerência de Planejamento e levantado pelos escritórios municipais entre os dias 11 e 23 de maio, as produtividades iniciais são baseadas na tendência apresentada pelas médias registradas ao longo dos últimos 10 anos. Nós temos, então, o prazer de poder, mais uma vez, estar apresentando números em relação à safra de inverno no Rio Grande do Sul. E um ano que tende a ter uma situação privilegiada. Para nós é um orgulho estar no Estado vendo essa pujança que tem. A nossa função aqui, como entidades, né, Paulo e presidente, é nós termos produção. O nosso incentivo é a produção. E o nosso desejo é de que o mercado absorva essa produção, remunerando bem o produtor. E a gente já vai dar aquela olhadinha nos recados que estão chegando para a gente aqui nas nossas redes sociais, no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. E eu destaco que o assunto que está predominando aqui nas nossas redes hoje é justamente a questão trânsito, a reportagem que nós exibimos agora há pouco, trazendo alguns questionamentos de motoristas profissionais com a resposta do setor de trânsito aqui do município. E a gente está recebendo aqui uma verdadeira enxurrada de sugestões, de questionamentos dos telespectadores sobre vários aspectos do trânsito aqui da cidade de Cachoeira do Sul. O Eliseu Gonçalves diz aqui no Facebook: na rua Senador Pinheiro Machado, o problema é a alta velocidade. Obrigado, Eliseu, pela participação. A Lisete Pereira da Silva está com a gente, mandando abraços para os amigos de Cachoeira. Obrigado, Lisete. A Vera Lúcia Barbosa, Bia Saldanha, Kleber Lopes. Obrigado a vocês pelos recadinhos aqui no Face. No nosso WhatsApp, 51997697129, você também pode interagir. Está participando aqui o Bruno Rodrigues. Ele diz aqui: outro lugar que precisa ser mudado e as autoridades não dão importância é na curva do Comercial. Quem vem no sentido Trevo não consegue acessar a rua que vai em direção ao bairro Marina. E aí ele destaca, né, que a pessoa precisa ir até na sinaleira da Larico e Ribeiro e aí subir a Fontoura Xavier. Rudinei, também participando pelo nosso WhatsApp. A linha de ônibus charqueadas, que antes com vários horários, ou tinha vários horários, agora só em poucos. Alto do Amorim e região ao redor totalmente desassistidos. Esses horários são aprovados por quem usa carros. Nós que andamos na chuva e no barro precisamos do transporte. Então vem aqui uma observação em relação ao transporte coletivo urbano. Temos mais, a Tânia: se o estacionamento fosse pago, seria melhor. É um horror nos horários de pico, dá pena dos motoristas de ônibus, diz aqui a Tânia. O Nelson de Guaíba também está participando com a gente. Se o estacionamento fosse pago, seria melhor. Aliás, agora eu fiquei na dúvida se essa participação aqui é da Tânia ou do Nelson. Vou pedir para a nossa produção nos auxiliar aqui. O Walter também está participando. Minha esposa é Rose, moramos em São Luís, no Maranhão.
mas somos gaúchos, assistimos às notícias quase todos os dias. Deus abençoe vocês. Obrigado, Walter, pela participação, você e também a Rose, nossos amigos em São Luís, no Maranhão, e que estão de olho na telinha. Muito obrigado pela participação. Ainda mais um recadinho, Carlos Rosano, as principais cidades da região têm rotativo. Ele fala sobre o estacionamento, né? O estacionamento rotativo, e funcionam muito bem. Por que Cachoeira não consegue quebrar esta barreira? Muitos interesses em preservar o seu lugar em frente do seu estabelecimento comercial e esquecem dos clientes. Carlos pontuando a dificuldade de estacionamento aqui em Cachoeira do Sul. Bom, você que está em casa também pode participar com a gente e fazer parte do nosso jornalismo. Inclusive, essa reportagem sobre trânsito, sobre dificuldades no trânsito de Cachoeira do Sul, nasceu justamente de sugestões de motoristas profissionais aqui do município, e a gente faz questão de sempre promover um debate, uma discussão de ideias que seja aberta, ouvindo autoridades, ouvindo aqueles que estão envolvidos nisso diariamente, né? Caso de todos nós, um assunto importante para a nossa sociedade. Bom, e agora é hora de falar de trabalho e de carreira. Você já pensou em sair do emprego atual? Quem sabe já descartou essa possibilidade? Ou ainda está pensando nela, mas não sabe como fazer isso? No quadro Minha Carreira, a Grace Tomazetti dá dicas importantes para identificar quando é hora de mudar de emprego e como fazer isso. Estou trabalhando, mas será que eu devo trocar de emprego? É muito comum você se sentir confuso e cheio de dúvidas em determinados momentos da sua carreira, mesmo estando empregado. Pode ter certeza que isso já passou pela cabeça de vários profissionais, pois estar empregado não significa necessariamente estar 100% satisfeito com a vida profissional. Situações em que você observa que seu salário não condiz com o que você deveria ganhar, sente que estagnou no cargo, promoções internas recusadas, um chefe autoritário demais que não aceita sugestões, são apenas alguns exemplos que você talvez tenha que trocar de emprego. Se você tomar essa decisão, realize as entrevistas antes ou depois do expediente e evite saídas por motivo pessoal durante o seu turno de trabalho. Outro ponto importante aqui: ao realizar uma entrevista, não é bem visto esconder que você está trabalhando. Seja sincero e, em hipótese alguma, fale mal da sua atual empresa. É preciso escolher bem as palavras para responder, porque você está buscando essa nova vaga. Confira aqui alguns sinais para ajudar você a entender a sua situação atual. 1. Você está insatisfeito na empresa. 2. Não sentir vontade de ir trabalhar um dia ou outro é comum, afinal, todos nós somos seres humanos. O problema está quando isso acontece com frequência, ou até mesmo todos os dias. 3. Não gosta e também não se adaptou à cultura organizacional, pois não se identifica com os valores, a missão e a visão da empresa. 4. Você se sente desvalorizado e a consequência é a desmotivação. Continuar nessa situação é muito frustrante. 5. Relacionamento desgastado ou ruim com seus colegas e superiores. Se você sente que chegou em um estado de esgotamento e que a situação se tornou tão difícil que não pode ser mais reparada, talvez seja a hora de procurar por outro emprego. E por fim, a sua remuneração é muito baixa. Por exemplo, se uma vaga semelhante na sua empresa oferece um salário maior em sites de busca de emprego, isso já pode ser um indicativo. Além de considerar todos esses fatores, é fundamental que você também avalie o seu estado emocional. Reflita se essa decisão realmente é a resposta para os seus problemas. E por fim, fique tranquilo, não há nada de errado em procurar um emprego, mesmo estando empregado. Se você quiser continuar nos ajudando com o conteúdo do quadro Minha Carreira, me envie uma mensagem pelo Instagram Tomazetti Consultoria ou aqui para a TV Cachoeira pelo WhatsApp ou qualquer outra plataforma digital. Um abraço virtual a todos e até a próxima!
Isso aí, ficou com uma dúvida? Tem uma dúvida sobre o mercado de trabalho, sobre emprego e que você gostaria de ver a resposta ou uma sugestão da Grace Tomazetti aqui no NT Sul? Então fique à vontade, mande o seu recado, a sua pergunta, a sua sugestão de tema para a gente aí nas nossas redes sociais. Como a Grace já apontou, pode ser em qualquer uma das nossas redes, pode ser do Face, facebook.com/TV Cachoeira. Pode ser no nosso WhatsApp, o 51997697129. Pode ser no nosso Instagram. Você já conhece o Instagram da TV Cachoeira? @TV Cachoeira. Siga a gente lá. Se quiser, mande o seu recadinho também no direct, que a gente vai receber com todo carinho a sua sugestão. E quinzenalmente, a Grace está participando com a gente aqui no Telejornal no NT Sul, falando sobre temas tão importantes: carreira, mercado de trabalho. O trabalho de cada um de nós tão importante, tem a ver com a nossa satisfação pessoal, tem a ver com o sustento das nossas famílias e, portanto, a gente faz questão de trazer esse tema tão importante para o nosso dia a dia, né? Gente, olha só, a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul definiu o início da aplicação da 4ª dose contra a Covid-19, da vacina contra a Covid, para pessoas com 50 anos ou mais a partir de hoje. A decisão inclui ainda profissionais de saúde de todas as idades. Dados da pasta indicam que o público-alvo dessa faixa etária é de mais de 770 mil pessoas. Então, agora atenção, porque aqui em Cachoeira do Sul, a aplicação dessa dose ainda não começa hoje. Se você tem 50 anos ou mais e quer tomar a 4ª dose da vacina contra a Covid, pode ir a qualquer um dos postos da cidade a partir de amanhã, a partir de quinta-feira. Reforçando então, 4ª dose da vacina disponível a partir de amanhã, para quem tem 50 anos ou mais. Isso no município de Cachoeira do Sul, interior do Rio Grande do Sul. E a gente vai rapidinho aqui para a tela para relembrar os locais de vacinação e também os horários. Então, olha só, o S1 fica aqui bem no centro, no prédio ali do INSS, o S4 no antigo Centro Social Urbano, o S14 no bairro Marina, ESF do Promorar, Carvalho, Noêmia, Barcelos, Tupinambá, Ponte Verde e Alto do Amorim. Horário de funcionamento desses locais de vacinação, dos postos de saúde, de manhã das 7h15 até as 11h45 e à tarde a partir da 1h até as 3h30. Esse é o horário, portanto, para vacinação contra a Covid, no caso, 4ª dose para pessoas que têm 50 anos ou mais, a partir de amanhã em Cachoeira do Sul. Um cachoeirense foragido foi preso ontem em Garibaldi, na Serra Gaúcha. O homem de 38 anos era procurado pela Justiça e foi capturado durante um patrulhamento ostensivo pela região. A Brigada Militar abordou o indivíduo, que estava em atitude suspeita. Durante consulta no sistema, foi constatado que ele tinha um mandado de prisão aqui no município. O motivo do mandado não foi revelado até o momento. O foragido foi recolhido para o sistema prisional. E o setor de inteligência da Brigada Militar conseguiu desmantelar um plano de ataque a uma agência bancária na cidade de Novo Cabrais, município vizinho de Cachoeira do Sul. Uma ação rápida com reforço de policiamento evitou que uma agência bancária em Novo Cabrais fosse alvo da ação de criminosos na semana passada. A ação se deu graças ao serviço de inteligência da Brigada Militar, que encontrou material e suprimentos que deveriam ser utilizados pelos bandidos durante o roubo. Os suprimentos indicavam que a estratégia dos criminosos seria de manutenção de reféns e fuga pela mata. Os planos foram informados somente ontem pela Brigada Militar. Entre os materiais recolhidos, miguelitos, utilizados para furar pneus de carros. Embora tudo indique que o plano foi frustrado, a Brigada Militar segue em alerta. E olha, nós estamos no mês do meio ambiente e, por isso, diversas ações estão acontecendo em todo o mundo. A FUBRA está com uma campanha de distribuição de sementes nos estados do sul do país. 25 mil envelopes com sementes de ipê amarelo vão ser entregues para as pessoas nas lojas. A repórter Gabriela Belo foi até uma das filiais aqui em Cachoeira do Sul para contar para a gente como funciona a campanha. Boa tarde, Gabi. Olá, Daniel, boa tarde para ti, boa tarde a todos que acompanham o NT Sul. Então, eu estou aqui na FUBRA de Cachoeira do Sul, uma das filiais, para falar sobre essa campanha. E ao meu lado está aqui o coordenador desta campanha, que chegou aos 20 anos, né? Uma boa tarde. Boa tarde aos amigos. A gente está aqui para comemorar 20 anos de campanha de Bolsa Semente. Essa Bolsa Semente, nós temos uma coleta de sementes de árvores típicas da região aqui,
As escolas, são 9 escolas aqui de Cachoeira que coletam as sementes. Essas sementes vão para o nosso Bolsa de Sementes lá junto à Universidade Federal de Santa Maria. E lá eles são estocados a um banco de sementes. E esse banco de sementes, ele abastece os principais viveiros do Brasil todo, né? E aí, no caso, essas sementes, elas são selecionadas do viveiro para daí ser distribuídas para a comunidade. No momento que o viveiro recebe as sementes, lá elas são classificadas, verificadas as condições dessas sementes, elas estão devidamente próprias para ser armazenadas, aí ela está apta para ser armazenada, eles vão para uma câmara fria e aí lá eles vão guardar elas por um tempo indeterminado, mediante a comunidade precise das sementes novamente. E chegou a hora, né, desta distribuição, agora falando aí da questão da campanha de meio ambiente, é por isso que nessa semana, começou na última sexta-feira, não só a Cachoeira do Sul, mas todas as filiais das lojas da FUBRA estão participando, são milhares aí de envelopes como este aqui que o Márcio tem na mão, distribuídos. Só em Cachoeira do Sul são 800 envelopes. A gente optou pela semente de ipê amarelo, que é a nossa árvore símbolo do nosso país. É uma árvore de pequeno porte, ela é ornamental, ela dá uma flor linda, uma flor amarela, né? Ela não atrapalha as calçadas, não atrapalha a questão da fiação. Então é uma árvore bem tranquila de ser plantada e dá um aspecto um visual mais bonito para a nossa cidade. E somente aqui em Cachoeira nós temos 800 envelopes como esse para distribuir e dentro do envelope nós temos as sementes de ipê e aqui está um texto explicativo como deve ser feito o plantio dessas sementes. Questão de água, profundidade, está tudo explicando nesse texto aqui. Tem a questão também de um textinho explicando basicamente como é essa campanha e também todos os detalhes, como falou o coordenador, de recomendação de plantio. Como a gente falou, escolha do ipê amarelo com esse cuidado de quê? De que não seja prejudicial para a calçada, porque muitas pessoas que vivem no meio urbano vão retirar esses envelopes e vão fazer esses plantios. Sim, a gente teve uma preocupação antes de colocar essa campanha ativa, para não prejudicar uma árvore de grande porte, que atrapalha a calçada, atrapalha as vias, né? Então a gente escolheu essa árvore e é uma árvore símbolo do nosso país também, né? Então, e nós vamos oficializar este evento o dia 29 de junho, agora daqui a uns dias, junto à nossa Feira Livre Municipal. Nós vamos estar plantando uma muda de ipê e nós vamos colocar uma placa lá de registro alusivo aos 20 anos do nosso projeto Bolsa Semente. Que legal, parabéns pela iniciativa. A gente está aqui também com o gerente de filial aqui de Cachoeira do Sul para falar por que dessa decisão e de que forma também que as pessoas que estão assistindo essa entrevista podem vir aqui e retirar esse envelope, como eu já adiantei, que é totalmente de graça, né? Não precisa nem fazer compra para ter direito a essas sementes. Uma boa tarde. Boa tarde, sim. Os nossos clientes, associados, amigos que visitarem a nossa loja aqui em Cachoeira do Sul poderão então retirar, né, a sua semente de ipê amarelo para poder fazer o uso, conforme nosso colega falou ali, né, na ornamentação ou até mesmo para sombra em sua casa, né. Então para nós é um prazer muito grande estarmos neste ano, né, contemplando 20 anos já desse projeto, né, que assim como outros projetos da FUBRA, né, busca o engajamento ambiental e social dos municípios onde a gente possui filiais. Municípios aí do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná também. Exatamente, são esses 3 estados que a gente possui 27 unidades, né, 27 filiais, todos eles trabalham essa questão ambiental, né, seja no projeto Verde é Vida, também com esse projeto Bolsa de Sementes que completa aí seus 20 anos. Então são 800 envelopes, como este aqui que está na mão do gerente, são de graça, como a gente já falou, né? Frisou que não precisa nenhum tipo de compra, mas tem que correr porque no que chegar nos 800 terminou, acabou. Exatamente, é um volume limitado, são 800 pacotes apenas, né? Então vem até a FUBRA que você ganha uma muda de ipê amarelo. Como a gente sempre fala, né? Plante uma muda, plante uma vida, né? Afinal de contas, a gente está plantando o nosso futuro, plantando uma árvore. Certo.
certo, então, brigadão. Lembrando a todos aí que é só retirar aqui na Fubra do centro de Cachoeira do Sul, na rua Saldanha Marinho, só procurar o pessoal aqui, os vendedores, e direto a um caixa ou até mesmo no pacote para fazer essa retirada do envelope com todas as recomendações. Também recomendações do plantio, como a gente falou, já foi escolhida uma espécie em que não vai ter prejuízos ali para calçadas, para passeios públicos. Daniel, volto com você. Bela iniciativa, né? Gabi, muito obrigado por trazer essas informações importantes para a gente. Tem vários pontos aí, né? Quando a gente vai escolher uma árvore para plantar na rua, tem esse ponto que a Gabi enfatizou, né? De ser uma árvore que não vai ter raízes assim, que vão causar um estrago daqui a pouco para a calçada, mas também uma árvore que daqui a pouco não vai tombar, né? Por qualquer razão. E o ipê amarelo certamente é uma excelente escolha, uma bela árvore, e quando vem aí o tempo de florescer, realmente dá uma paisagem linda, né? A gente tem algumas ruas aqui em Cachoeira do Sul que tem o ipê amarelo, de outras cores também, mas especialmente o amarelo, que anuncia aí quando vai chegando a primavera, né? Bom, nós vamos ver agora os recadinhos da nossa audiência. Tem várias mensagens chegando pelo Facebook, pelo nosso WhatsApp, e a gente vai ver aqui as mensagens do nosso WhatsApp no 51997697129. O Nelson dizendo aqui que quando ele vem à Cachoeira do Sul, ele deixa o carro estacionado na rodoviária, pois é muito cheio de carros nas ruas e aí é melhor andar a pé, diz aqui o Nelson. Obrigado, Nelson, pela sua participação. Como eu destaquei antes, hoje esse é um tema que está predominando nas mensagens dos nossos telespectadores, a questão da mobilidade urbana, seja o trânsito de veículos, né, de carros, de motos, de caminhões, de ônibus, ou inclusive algumas questões relacionadas aos pedestres e também o transporte coletivo urbano, que já está sendo mencionado pelos telespectadores aqui. A Elizabeth dizendo aqui o seguinte: a reclamação do ônibus charqueada é verdade, estamos sofrendo sem essa linha, enfatiza aqui a Elizabeth. Obrigado pela participação. Tainã Jobim, na curva do comercial, a melhor solução seria uma rotatória, tendo em vista que terá um mercado lá e com certeza vai aumentar o fluxo de veículos por ali. Então, telespectadores já reclamando dessa região da curva do comercial, não é, aqui em Cachoeira do Sul, que vai em direção a 153, né? Quase já a saída da cidade, né? Quem mais? Temos mais recados aqui. O Cristiano Moraes, a estrada da Forqueta está uma lavoura, precisamos de muito cascalho, só patrola não adianta. Cristiano, então, reivindicando melhorias nessa estrada de interior. A Patrícia, aqui na frente do Mercado Noêmia tem uma faixa de segurança, mas não é respeitada por ninguém. O certo é os carros pararem para a gente, não a gente parar para os carros passarem. É uma falta de respeito com a população. A Luciane Moreira, cada um com seus problemas. A estrada à volta da Charqueada, por exemplo, ao invés de acostamento, está sendo construída calçadas com apenas 2 vãos para embarque e desembarque de ônibus, em toda a extensão e sem espaços para os caminhões, que por algum motivo precisam parar, obstruindo a passagem. Grande perigo, visto ser essa estrada cheia de curvas e intenso movimento, observa aqui a Luciane. Flávio também está com a gente. Trecho Saldanha Marinha entre Milancrás e Silvio Escopel, onde a largura da via diminui. Retirar estacionamento do lado esquerdo, local de afunilamento dos carros, é a sugestão do Flávio. Vamos dar uma olhadinha no nosso site do NT Sul. Olha só, assunto que a gente abordou ontem e que também está repercutindo nas redes: produtores de arroz ainda sofrem com prejuízos deixados pela estiagem. Reportagem de ontem, se você perdeu, dá uma passadinha por aqui. Moradores do quilômetro 0 denunciam suposto envenenamento de gatos. E uma outra reportagem que também repercutiu muito, bela ação, Boris, o funcionário cachoeirense que tem crachá e tudo, né? Inclusive um contraste entre as duas manchetes, né? A gente tem aqui logo abaixo também ações pelo meio ambiente, ações necessárias para a preservação do meio ambiente, o comentário do Francisco Bastos. Tem uma reportagem a mais aqui abaixo que eu fiquei muito feliz com essa informação de ontem. Hotéis de Cachoeira estão quase lotados para a semana da Fenarroz. Fenarroz está começando, semana que vem, multifeira do agronegócio aqui na cidade. Nós vamos acompanhar e tem toda uma mobilização na cidade, setor hoteleiro se mobilizando bastante em função desta feira. Bom, passa lá no site para você ver. O NT Sul de hoje vai ficando por aqui. Acesse o site tvcachoeira.novotempo.com para conferir outras notícias e também para rever ou compartilhar as reportagens. E amanhã a gente volta a se encontrar ao meio-dia aqui na tela da TV. Ótima tarde para você, até lá, tchau!